Tá gravando? Tá. Boa. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aí mais um episódio de Não Vou Falar Disso Agora. Eu, Rafael Macieira. Hugo, como é que você tá? Tudo bem? Tá bom demais? Você? Hoje a gente vai falar de uma coisa que você gosta. Cadê o Malcolm? O Malcolm tá aí também. Aqui, ó. Oi. Muito bem. Hoje a gente vai falar de uma parada que eu acho que interessa bastante gente, com certeza é uma das pessoas interessadas. E eu quero começar dizendo que esse canal foi uma coisa que tem muito a ver com o assunto de hoje, que foi muito difícil, assim, pra mim, de começar. Fiquei pensando um tempo no que eu ia fazer com tudo que eu queria falar, com tudo, sabe, que eu tava pensando. Mas ele saiu. Eu acho que ele é um exercício ótimo do que eu me propus a superar. E é isso, a gente vai falar hoje de Síndrome do Impostor, que é uma parada que me pegou muito no processo de criação, assim, do canal. Por achar que, enfim, Síndrome do Impostor, né? Tá ligado? Então, bom, é isso. Hoje o assunto é esse, vamos falar de Síndrome do Impostor e eu vou começar explicando pra vocês do que se trata a Síndrome do Impostor. Bora pro episódio. Bom, bora começar o episódio então. Antes de começar, eu quero já falar pra vocês, se você tem gostado dos vídeos, dá um like, se inscreve no canal, manda os vídeos pros seus amiguinhos e comenta também, mostra pra gente aí o que vocês estão achando dos vídeos. Beleza? Então é nóis. Bora lá. Eu vou começar falando do que é Síndrome do Impostor. Eu tenho quase certeza que se você clicou nesse vídeo pra assistir é porque você tem uma ideia do que seja Síndrome do Impostor, que você provavelmente se sente dessa maneira de algum jeito no que você faz. E a minha ideia aqui é explicar um pouco como que tudo isso funciona na nossa cabeça, esse lance da Síndrome do Impostor, pra gente, quem sabe, conseguir... que foi? Vai ficar fazendo barulho, esse pá. Acho que não. Talvez não fique tanto, não. Acho que não fica muito, não. Qualquer coisa é só botar um. Eu vou tirar o negócio de som e vai ficar sucesso total. E aí eu quero... Claro que eu vou querer dar uma psicanalizada na coisa toda, mas o termo Síndrome do Impostor não é um termo da psicanálise, ele é um termo da psicologia. Psicólogo que eu não sou, no caso. E ele é um termo que foi cunhado nos anos 70 por duas psicólogas, a Pauline Clance e a Suzanne Imes, ou Imes, não sei, nos anos 70. E ele descreve um padrão. Ele não é um distúrbio, ele não é uma patologia em si. Ele é um padrão de comportamento de pessoas que, assim, elas têm sucesso, elas têm talento, elas têm conhecimento, elas têm todas as coisas, mas elas não se sentem apropriadas desse negócio, né? Elas não se sentem apropriadas disso. É tipo, aquela pessoa que, pô, escreveu uma puta de uma palestra, não sei o que, não vai falar, só que na hora de falar, acha que não vai dar conta. Ou então, nossa, eu vejo um monte, né, gente, tatuador e tal, a galera desenha e acha que nunca tá bom, e tá bom, e assim, meio que sabe que tá bom, mas no fundo se sente meio impostor, se sente meio fingindo que sabe o que tá fazendo, tá ligado? E é isso. Bom, e o curioso caso, né, do psicanalista que queria fazer um podcast e achava que não podia falar das coisas de psicanálise porque tá estudando e tudo mais. Então, assim, como eu disse no começo, foi um processo muito louco pra mim, pra começar essa coisa aqui. Foi muita análise, mas rolou. E, enfim, a explicação da síndrome do impostor é basicamente essa. É essa pessoa que não se sente digna, não se sente capaz, ainda que ela seja. E eu acho que, eu falei, né, foi muita análise pra mim, assim,
pra chegar nesse lance, e eu vou falar um pouquinho da minha própria análise, mas não tanto, porque, né, não vou ficar me expondo dessa maneira, mas eu acho que o caminho que eu tracei para entender um pouco disso, ele é interessante e talvez ele pode parecer com o seu, assim, sabe? Eu acho que eu fui entendendo, e eu até falei isso com você, né, Hugo? Tipo, que eu precisava. Quando eu entendi que eu precisava, tipo, saber de tudo pra falar de determinado assunto. Na minha cabeça era uma parada assim: se eu não souber tudo daquele assunto, eu não posso falar nada daquele assunto. Eu não tenho o menor direito de falar daquele negócio. Eu acho que, em alguma medida, isso é bom, porque, né, tem gente falando muita merda na internet. Tem gente que é isso. Então, de repente é uma coisa, vira uma coisa e sai falando, sai vendendo curso, sai fazendo. Né? Tipo, é uma autoestima meio delirante, assim. E tipo. Só que aí eu vou pro extremo, né? Ao invés no meio do caminho, eu vou pro extremo. É tipo assim, meu. Se eu não souber de tudo, não adianta, assim. Porque eu tinha essa sensação de que as pessoas que eu admiro, por exemplo, elas sabem tudo. Elas sabem de absolutamente tudo. E nas minhas sessões, as conversas, né, as trocas foram indo e vindo, e eu lembro de falar assim, bom, mas é isso, né, acho que nem o Freud sabia de tudo, então, tipo, por que eu tô achando que eu tenho que saber de tudo pra falar de uma coisa? E o meu analista, ele falou, mas você não... Você tá me falando que você estuda, você tá me falando que você lê, você tá me falando que você faz um roteiro, que você, sabe? Você não sabe do que você tá falando? Eu falei, eu sei. Ele falou, então qual que é o problema, tá ligado? Eu falei, então vamos ver que aí eu fui entender que o problema não era só saber tudo, era a ideia de que quem eu admiro sabe de tudo e de que eu precisava é, atender essa expectativa que só eu criei, tá ligado? Porque essas pessoas que na minha cabeça sabem de tudo, que são, sei lá, do mesmo campo, ou então do campo do assunto que a gente tá tratando aqui e tal, que elas vão ver e vão, tipo assim, nossa, mas quanta besteira, sabe? Tipo. E. E também, assim, numa ideia de que, tipo, essas pessoas, por saberem tudo, na minha cabeça, elas não lidam com nenhum tipo de crítica, com nenhum tipo de outras tantas faltas e angústias, tá ligado? Segurança. Assim. É. Na minha cabeça era tipo. Só quando eu souber tudo, que nem eles, eu não vou ter mais insegurança, tá ligado? Só que eu não sei se eles não têm insegurança. Eu aposto que eles têm um monte, tá ligado? E eles com certeza não sabem tudo. E com certeza eles não sabem tudo. Sabem muito, mas talvez não tudo. Exatamente, tá ligado? E devem saber muito do que eles se propuseram a fazer. Naquele vídeo, naquele podcast, naquela palestra, sabe? Porra, você para, você estuda, você fica lendo. Porra, é isso. Eu, quando eu escrevo os episódios, eu pego um monte de livro pra ler e pego embasamento de tudo pra falar e tal. Porra, eu sei do que eu tô falando agora, do que eu me propus a fazer, então por que não fazer? E eu acho que vale pro resto, assim, né? De tipo, porra, você sabe o que você tá desenhando aquela hora, né? Tipo, sei lá, pensando em tatu, pensando nos nossos amigos, assim, tipo, a pessoa foi atrás de você pra isso, sabe? Tipo, não teria por que se sentir impostor, tá ligado? Você foi procurado pra isso, você sabe fazer o que tá fazendo, manda ver, sabe? Mas aí que vem minhas perguntas, né? Que é tipo assim, só que se você ainda se sente assim, você se sente assim pra quem? Sacou? Acho que eu já até te perguntei isso uma vez, numas conversas, assim. É tipo, claramente não é pro cliente, no caso num desenho de tatuagem, né? A gente sempre gosta. Exato, o cliente foi atrás de você, tá ligado? Então, quem que é? Saca? Então acho que. E é aí que eu acho que dá pra gente começar a super psicanalizar o assunto, tá ligado? A gente Bom. sempre quer agradar alguém, né? Ser validado por alguém, e esse alguém é sempre alguém que a gente admira, eu acho. Sim, é isso. Mas é muito doido porque a gente
talvez nem tenha contato com esse alguém que a gente admira. Sim. Sacou? Que Tipo, loucura, né? porque é isso, a gente sim admira as pessoas, né? É óbvio. É, mas é isso, a gente acha que não tá no nível dessa pessoa, ou então no nível, ou então não acha que essa pessoa vai achar o que a gente faz da hora, porque a gente quer ser reconhecido, né, por essas pessoas. E só que essas pessoas talvez nem vejam nada do que a gente tá produzindo, sabe? E foi esse o meu estalo. Eu disse, gente, se eu não for fazer as coisas, porque eu tô esperando que talvez alguém que eu admire, que eu gostaria que me admirasse, assistir, ouvir e achar uma merda, isso já talvez não aconteça, isso muito provavelmente já não aconteça, e a outra coisa é que talvez eu nunca saiba que essa pessoa achou uma merda, tá ligado? Então é tipo, é uma baita fantasia, assim, é um negócio muito longe, saca? Não tô falando que saber disso deixa, resolve. Tipo, agora que eu sei disso, beleza, eu não vou sentir nunca mais isso. Mas acho que é o começo, assim, sabe? De tipo, bom, quando sentir, meio que, né, dar uma pensada nisso, assim. Eu acho que é meio por aí. Então é isso, tipo, a psicologia veio com esse termo justamente pra falar dessas pessoas que são super perfeccionistas e querem essa validação do outro, que nem você disse e tal. Mas aí vem a psicanálise e pergunta, tá, mas por que que você precisa tanto agradar essa pessoa? Por que que você precisa tanto dessa validação desse outro? Externo, né? Exato. Tipo, não é essa exata pessoa, mas esse É outro. sempre Porque de fora. sempre. Porque às vezes a gente acha que é tipo, não, é porque eu quero agradar fulano. E aí as perguntas vêm justamente pra entender que, tipo, quem é esse fulano? Esse fulano, na verdade, esse outro, com O maiúsculo, ele se formou há muito tempo na sua vida, né? E que é o que o Freud chama de super-eu. E se vocês repararem, o Hugo, quando eu coloco o nome dele, tá escrito super-eu embaixo. Porque o Hugo é o meu super-eu no podcast. Então eu vou explicar o que é o super-eu. O super-eu, ele é essa, essa parte do aparelho psíquico que o Freud pensou, que são três, né? Que é o eu, o super-eu e o ego. Não, é o id, o super-eu e o ego. E aí, para explicar, é assim, o id, ele são as nossas pulsões. São aquelas coisas que a gente pensa, mas não faz, que a gente pensa quando a gente tá sozinho, que a gente... são os desejos que a gente tem, e não os desejos de, nossa senhora, eu queria muito tomar um sorvete. Não é esse desejo. São os desejos mais, sabe, as coisas mais profundas, o que te move na vida, o que te faz ir pra frente na vida. Esse é o seu id. Só que muitas vezes o seu id, como uma coisa meio primitiva, ele vai querer fazer umas coisas que não dá pra fazer. Aí vem o super eu pra te falar assim, segura a onda, não é bem isso. Calma, você vive em sociedade, você não pode sair pelado na rua. Você não pode, não pode, sabe, empurrar alguém na rua. Você não pode, calma, não pode. Então, ele tem essa função um pouco repressora, mas que, tipo, de alguma maneira te coloca na linha, porque é isso, a gente vive em sociedade, e se todo mundo for fazer tudo que o id quer, aí é loucura. Aí é só todo mundo muito louco, sabe? Tipo, sem terra sem lei. Total. E aí, nesse meio, tem o ego, que é o resultado desses dois. O ego tá meio que no meio. O id fala pra ele assim, eu quero sair correndo pelado na rua. Aí o ego pensa, bora. Aí o superior fala assim, calma, segura. Aí ele fala, pô, mas por que segura? Porque o id tá pirando. Você não pode sair correndo pelado na rua, você vai ser preso. Aí o ego pensa, puta, é verdade, eu vou ser preso. Então, pra não ser preso, eu não vou sair pelado na rua e eu vou me comportar de tal maneira. Então essas são as três instâncias do aparelho psíquico do que o Freud pensou. Então, assim, o super-eu
que nessa descrição parece muito firmeza, porque ele te evita de sair correndo pelado na rua, ele também é muito carrasco nesse aspecto de que a gente tá falando de síndrome do impostor. Então, assim, é ele que vai falar assim: será que tá bom mesmo esse trampo? Você não acha que o fulano não vai achar uma merda? Então, esse aí é o seu superior, porque ele também tem essa função. Ele não tem só essa função de, de travar, de reprimir o id de uma maneira boa, porque isso também é reprimir o id, né? Porque o id tá ali querendo fazer a parada, quer fazer o podcast, quer fazer o desenho, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. Só que aí vem ele pra te falar, mas será que isso vai ser da hora mesmo, assim? Será que é uma boa? E aí você retrai, aí acaba não fazendo, acaba ficando mega ansioso porque tentando deixar aquilo perfeito, só que é uma perfeição que não existe, porque é uma perfeição que você criou. E aí são por milhares de motivos diferentes, porque cada um criou a sua perfeição do seu jeitinho, né? É... Eu não sei por que o Hugo se sente assim, e o Hugo também não vai saber por que eu me sinto assim, porque vieram de lugares completamente diferentes. No fim das contas, o agiota é o super eu. Ele que vai vir cobrar. Só que só o seu super eu sabe te cobrar, sacou? Então é... E aí vem essa coisa que eu falei, que é tipo... O meu lance, que é tipo... Aqui o negócio é louco. Que o meu lance que é tipo achar que as pessoas sabem de tudo e que elas só têm um lugar pra falar se elas souberem de tudo. Então eu, pra falar, só posso saber de tudo. Então essa é a minha brisa. Esse é o meu lance, saca? Que é provavelmente muito diferente do de você que tá assistindo. E a grande questão é, quem é esse outro, entendeu? De onde isso veio? É aí que entra todo o lance da pergunta da psicanálise para fazer você entender de onde é que saiu essa sensação de que tá tudo errado, ou então essa sensação de ser tudo perfeito. Tipo, o que aconteceu, sei lá, provavelmente na sua infância, ou há muito tempo atrás, ou em algum... Quando que você reparou que você começou a ficar assim, tá ligado? E eu fui longe, assim, eu fui lá pra infância, muito pra infância, e às vezes todo mundo fala, é o pai, é a mãe, às vezes não é, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que você admirava, ou admira, né, desde muito tempo, e que fez você ter esse clique que é tipo, essa pessoa me admira de tal maneira, então a partir de agora, eu quero que me admirem dessa maneira também. Saca? Então é um trabalho de escavação, assim, pra entender de onde que isso veio. Eu levei um tempo. É, mas é muito da hora a hora que a coisa acontece, assim. Você fala, caceta, tal. Parece que foi aquele dia que eu fiz tal coisa. Agora eu também não vou falar, né? Porque aí é muita exposição. Mas foi aquele dia que eu fiz tal coisa e que eu pensei que talvez aquilo tenha ficado na minha cabeça. Porque aquele momento não veio na análise à toa. Ele estava guardado em algum lugar do meu inconsciente e ele popou, assim, tipo, opa, olha aqui, ó, e se você desse uma olhada nessa parada aqui? E então, assim, a psicologia ela vem com muitas ferramentas que são muito maneiras. Eu não, de jeito nenhum, tô falando que não é legal, que eu não gosto, eu acho da hora, eu acho que ela vai vir com ferramentas pra você se cobrar menos, pra você, sabe, ver que tá sendo muito perfeccionista, sei lá, talvez fazer coisas menos megalomaníacas a princípio, pra ir fazendo devagarinho, né? Mas eu gosto muito dessa perspectiva da psicanálise que vai te perguntar, beleza, você pode fazer tudo isso. Só que enquanto você tá fazendo tudo isso, vamos entender por que você, tipo, chegou nesse quociente, assim, de tipo, beleza, eu preciso fazer tudo perfeito.
Porque tem esse pra quem, e esse pra quem não é pra você. Mas eu sou super perfeccionista, tal, tal, tal. É nada. É tipo, você até é. Só que não é porque você quer ver tudo lindo. É porque existe essa sensação de que se você fez tudo lindo, pra você, quer dizer que você, na sua fantasia, agradou essa pessoa que você... Esse outro, esse grande outro que você, sabe, configurou com todas a checklist, assim, que você precisa pra fazer uma coisa perfeita. Porque, tipo, batata você mostrar um trampo pra alguém e a pessoa fala assim, nossa, mas tá foda, tá perfeito. E a pessoa fala assim, tá bom. Sabe? Tipo, não, mas tá incrível. Beleza. Porque tem as pessoas certas que te fazem sentir de que você conseguiu o tal do perfeito que não se chega nunca, assim, sabe? A entender onde que é esse chegar, entender onde que é esse perfeito. Acho que isso é a grande pergunta, assim, desse lance da síndrome do impostor, do perfeccionismo e tal, porque E eu acho que tudo bem também, né, a gente esperar essa aprovação do outro. Porque a gente faz as coisas para serem gostadas, né? é A claro, gente como artista, a gente quer que achem bonito porque a gente fez para ser bonito. claro, Por isso que a gente sofre tanto quando não acha. não é validado, né? Uhum, Tipo, em época de Instagram, a gente passou por uma queda absurda de engajamento, né, assim. uhum. E isso acabou com a autoestima de muita gente, né? Porque a gente espera que haja esse retorno externo em números ou de pessoas específicas. Eu acho que é tudo bem querer, sabe, agradar. Sim, e é tudo bem mesmo. Eu acho que é importante, porque inclusive assim, eu acho que tem uma certa medida que essa relação, porque agora também virou moda falar que narcisista, né, é uma pessoa que não presta e tal, tal, tal. Existem essas pessoas, mas todos nós somos narcisistas. Todos nós temos uma relação, né, de narcisismo, não tem como escapar. Então, assim, em alguma medida é bom sim, porque você tá ali jogando com o seu narcisismo, você precisa se ver, você precisa desse reconhecimento, né? E eu acho que, inclusive, que foi um outro papo também que eu tive na análise, que é o que te mantém desejando Evoluindo. também, saca? Existe uma diferença, eu acho, bem grande entre produzir as coisas só para aquilo, né? Sim. E usar isso meio que de motor, né? Eu acho que essa é o grande pulo do gato, assim. É tipo... Porque senão você fica preso ali naquela coisa da perfeição e paralisa. Porque se nada tá perfeito, você nunca faz. Você acaba que não faz nada. Tipo, não, isso aqui então nunca vai ser perfeito naquele ponto, então eu já nem vou fazer, porque senão, tá ligado? Não precisa. Então, assim, eu acho que entender o quanto isso te paralisa é o grande pulo do gato, porque, sim, em alguma medida, em uma medida bem grande, eu diria, é importante que a gente, né, esteja nessa chave de fazer as coisas, sim, para esse outro, para essa coisa, porque mantém a gente desejante, né? Inclusive, eu achei até que eu não ia falar desse livro, mas esse livro foi um livro que eu li no... Tá dando pra ver direitinho? Não, aí é foda. Aí... Esse livro aqui eu dei uma lida, O Perigo de Estar Lúcida, e ele fala um pouco dessa... Um pouco não, ele é basicamente... São basicamente 300 páginas aqui da Rosa Monteiro, falando dessa sensação de que a gente precisa estar um pouco louco, sabe? Pra criar as coisas, pra tipo... Pra andar com as coisas, com os projetos, porque ela fala até numa parte que... Eu não sei se ela fala isso, se é isso que ela fala no livro, mas que de tomar remédio e de
de psiquiatra, né? E de ter medo de ficar muito normal e não conseguir mais criar as coisas e tal. Então, assim, é, é bom a gente ter essa loucurinha, é bom a gente estar nesse lance de estar desejando, porque eu falei na análise, por exemplo, que, tipo, eu falei, tá, mas eu quero saber de tudo porque me angustia muito não saber. Aí, é, a gente trocou e eu entendi que eu queria, que a minha ideia era de que quando eu soubesse tudo, eu pararia de sentir angústia. Sabe? De que tá faltando uma coisa, a angústia da falta, como se diz na psicanálise. Então, tipo, tá faltando pra mim saber isso. Então eu quero saber tudo pra parar de sentir essa coisa de falta. E aí, é, e aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, porra, mas é muito louco porque as únicas pessoas que não têm, todo mundo é um ser faltante pra psicanálise. A gente sempre vai ter uma falta. A gente sempre vai faltar uma coisa, sempre, 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 sempre. E isso é o que mantém a gente desejante, certo? Falta, você deseja. Falta, você deseja. E eu falei pra ele, mas é fogo, né? Porque, tipo, eu sei que as únicas pessoas que não são faltantes, as únicas pessoas, né? Mas os únicos seres que não são faltantes são as pessoas que estão mortas. Você só para de desejar quando você morrer, né? E você só para de sentir a angústia da falta se você estiver morto. E aí ele me perguntou assim, mas você quer estar morto? Eu disse assim, caralho. Eu falei assim, caralho? Eu falei, não, é isso, não quero estar morto. E aí que eu me liguei que a gente tem que negociar com essa angústia. Tipo, a angústia que eu sinto, a minha, de estar com essa falta, é o que me mantém movimentando para desejar saber mais. Para estudar, para ler, para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Para fazer o podcast, tá ligado? E que essas pessoas que eu admiro também têm as faltas delas. E que elas não sentem igual eu sinto. Então, tipo, é entender que não tem um ponto de chegada. Acho que esse é o lance, sabe? Não tem uma linha de chegada. Que na minha cabeça, essas pessoas chegaram nessa linha de chegada. Não existe essa linha de chegada. E a hora que eu entendi isso, foi tipo, foi um puta alívio. Porque foi, porra, beleza, então tá bom, se não tem linha de chegada, e se parar de sentir angústia, tá morto, bora então lidar com essa coisa, entendeu? Vamos entender o porquê que é e vamos sempre lembrar que, tipo, não, calma aí. O tal do perfeito é um perfeito que não existe e vamos negociando, né? Eu e a falta a gente vai negociando agora e as coisas vão acontecendo. E aí, de tanto negociar, saiu o podcast. E aí eu acho que fica meio inevitável cair num papo de internet, né? Num papo de que com rede social, essa sensação ela é muito mais acachapante, assim, sabe? De tipo, ficar olhando as pessoas fazendo as coisas o tempo inteiro, de ter uma sensação de que as pessoas estão vivendo pra caralho e você não, sabe? Eu acho que é muito, muito mais difícil hoje em dia. Eu acho que sentir isso é muito mais normal hoje em dia por conta de internet, assim, por conta de rede social. Eu acho que teve uma piora bem grande dessa sensação. Acho que é muito mais fácil. Você tá o tempo inteiro comparando, o tempo inteiro. São muitos outros, né? E eu acho que é o seguinte. A gente tem internet, a gente tem. Internet não, né? A gente tem as mídias sociais, que a gente tá sempre aí vendo as coisas, comparando o trabalho, como eu tava falando. E a gente tem. Não dá. Eu não vou passar um episódio sem culpar o neoliberalismo, né? Então, assim. Quando a gente vive numa sociedade que produzir pra caralho, que aparecer pra caralho, que não dormir, é tudo recompensado, é muito mais difícil de você não se sentir um merda. Porque qualquer coisinha que você deixa de fazer, ou uma dormidinha a mais, você sempre tá pensando que tem alguém fazendo mais que você, tá ligado? Então eu tô aqui pra te dar um abraço, porque
essa cobrança, esse super-eu, ele vira uma outra coisa, tá ligado? Inclusive tem esse outro livro aqui, que é maravilhoso, que é, vê se tá certo aí, bonito, que é do Vladimir Safatli, do Christian Dunker e do Nelson da Silva Jr., o Christian Dunker que organizou o livro, chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Ó, tem uma parte do livro que diz o seguinte: pois contrariamente ao modo freudiano das neuroses, em que o sofrimento psíquico gira em torno das consequências de internalização de uma lei que socializa o desejo, organizando a conduta a partir da polaridade conflitual, permitindo e proibindo, na depressão, tal socialização organizada a conduta a partir de uma polaridade muito mais complexa e flexível, a saber, a polaridade possível e impossível. Coloca as ações não mais sob o crivo da permissão social, mas sob o crivo individual do desempenho, da performance, da força relativa à capacidade de sustentar demandas de satisfação irrestrita. Assim, o indivíduo é confrontado a uma patologia da insuficiência e da disfuncionalidade da ação, em vez de uma doença da proibição e da lei. Loucura. Eu espero que você tenha lido aí na tela, vou deixar aqui, eu deixei aí, mas eu vou traduzir um pouco, que era o que eu estava dizendo. É assim, esse super-eu agora, ele não é mais o super-eu que vai te falar assim, é melhor não, calma aí. Ele é o super-eu que vai te falar justamente o contrário. É o super-eu que vai falar assim, faz mesmo, faz um monte, seja feliz o tempo inteiro, produza, arrase, seja foda. E aí, juntando isso ao que eu tava falando do lance das redes sociais, se você vê que a vida das pessoas parece a vida da Dua Lipa, é muito complicado de você não se achar um merda. A sua vida sempre fica menor. Porque você tá nesse sistema que te impulsiona a fazer isso o tempo inteiro de uma maneira muito compulsiva. E acaba que fica uma coisa meio inconsciente de você fazer. Você vai fazendo, porque você sente que você não tá fazendo. Então E aí adoece, né? Esse é o grande lance. E aí a gente toma 1 milhão de remédios, porque a gente tá fudido. E a gente toma remédio pra quê? Pra produzir mais. A gente toma remédio pra continuar acordado, toma remédio pra continuar produzindo, pra continuar focado. Então, assim, eu não ia conseguir não falar de neoliberalismo quando a gente se sente impostor, porque é muito massacrante viver nessa pressão de que a gente tem que produzir o tempo inteiro, porque senão a gente não aparece, senão a gente não é legal, senão a gente não é bonito, a gente não é inteligente, senão a gente não é eficiente, a gente não vai ser contratado, a gente vai ficar sem trampo, a gente faz de tudo no trampo, porque senão a gente vai ficar sem trampo, a gente atende o telefone a qualquer hora, porque senão a gente vai ficar sem trampo, e se a gente ficar sem trampo, a gente tá fudido. Então, assim, você entende como uma coisa vai puxando a outra e a gente não para nunca? Então, não tinha como, né, não falar disso. E tem uma outra coisa também, que é desse outro livro que também eu já tinha lido, e aí eu reli para fazer esse roteiro, que é o Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E tem uma parte do livro que diz, que eu marquei aqui, que diz o seguinte: a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuroenhancement, quer dizer melhoramento cognitivo em português. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. Que é o que eu tava falando. A gente toma remédio pra ficar focado, a gente toma remédio pra não ter dor nas costas. E a gente não tem tempo, a gente não tem tempo de ficar doente, não tem tempo de ficar triste, não tem tempo de esvaziar o cérebro pra pensar em coisas criativas, né? Então é muito importante, do meu ponto de vista, pensar também em como o nosso sofrimento psíquico, ele também é social. Ele
também, se não praticamente social, assim, culpa de tudo que vem de fora, culpa da gente, do que a gente vive diariamente, principalmente, pô, sei lá, acho que São Paulo, né, que é familhão o tempo inteiro, então, assim, é, é muito complexo de não se sentir impostor e é muito fácil de cair num papo de que é você que tá fazendo pouco, é você que não tá entregando. Mas se você tá enxugando gelos, toda hora tem que entregar uma coisa que parece que nunca acaba, e você acha que vai ter uma linha de chegada, que essa linha de chegada é a linha de chegada que beleza, vai ficar tudo estável, vai ficar tudo bem, essa linha não chega. Então é bem adoecedor viver nesse movimento o tempo inteiro. Bota a figurinha aí, eu vou matar o capitalismo. Melhor figurinha. Então eu vou encaminhando pro final do episódio. Eu queria dizer pra vocês que nem tudo é desgraça, como parece. Eu dei uma pesada no clima agora. Mas eu queria dizer que acho que o lance é saber, é pensar nisso tudo que eu falei, que tipo, essa linha de chegada, esse lá, ele não existe. Ele não existe pra ninguém. E talvez ele até exista de alguma maneira pra cada um de nós de um jeito diferente, mas não existe um lá sem sofrimento, um lá sem angústia, sabe? Tipo, a gente é feito de conflito, a gente o tempo inteiro conflito, o tempo inteiro angústia, não tem como, assim. A gente vai viver assim, essa é a má notícia, da parte que eu disse que ia ser boa. Mas eu acho que saber dessas coisas ajuda a gente a direcionar um pouco essa nossa angústia, sabe? É saber que como a gente vai fazer isso, vai passar por isso mesmo, vai sofrer, vai ter essas coisas, é, é entender que também isso vai passar, é entender que, tipo, não é. Às vezes pode ser culpa sua, às vezes você é meio vagabundo, sei lá, mas, tipo, eu acho que é entender que se você sente que você tá fazendo as coisas, você tá fazendo as coisas e que, sabe, se tá faltando uma coisa, vai atrás do que tá faltando, vai fazendo, mas tenta não se paralisar. Eu acho que essa é a, é a mensagem, sabe? Tipo, mas eu acho que a pergunta que eu gosto de fazer é pra você se fazer a pergunta de quem é que você tá tentando desesperadamente ser perfeito para, né? É, por que que isso te deixa tão desorganizado? Por que que isso te paralisa? E, e o que que você pode fazer pra, sabe, dar uma balanceada nisso, dar uma equalizada nessa coisa pra não sofrer tanto com a coisa, pra fazer a coisa feliz, assim, sabe? Tipo, é isso, eu decidi fazer o podcast, eu falei, meu, se eu falar merda, eu falei, se eu não falar merda, eu não falei, se ajudar alguém, da hora, se não ajudar, da hora também, mas eu queria fazer alguma coisa com as coisas que eu aprendo, as coisas que eu leio, as conversas que eu tenho. Eu e o Hugo, a gente tá sempre conversando de um monte dessas coisas e, tipo, eu vejo que muita gente também, sabe, passa pelas coisas, pensa parecido, e aí é isso, falei, foda-se, eu vou fazer, eu não vou ficar nesse medo de, ai, mas e se, não sei o que, e se, beleza, a gente vê depois o e se, sabe? Porque senão é isso, senão é paralisado o tempo inteiro, eu sinto que eu já deixei de fazer muitas coisas por pensar que as outras pessoas sei lá, que esses outros importantíssimos iam achar e tal, e e decidi que não ia fazer mais, tá ligado? Porque tem uma coisa também que é importante, que é assim, as pessoas às vezes também elas têm um ganho nesse sofrimento todo. E eu acho que é uma outra mensagem boa de deixar no final, assim, é tipo, quando a gente fica nessa fantasia do vou fazer isso, vai ser incrível, vai ser assim, vai ser pá, vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem um gostosinho que a gente sente de tipo,
Porra, foda, né? Que ideia boa da porra. Se eu fizer isso, vai ser da hora. Se eu viajar não sei pra onde, minha vida vai ser isso. Se eu pegar aquele trampo, minha vida vai ser assado. Se eu fizer aquela comida, vai ser foda. Sabe? Tipo, tem um monte de coisa. Só que na hora de fazer, a gente acaba não fazendo. E aí a gente tem esse joguinho também, que às vezes é mais confortável e mais gostoso ficar imaginando o que fazer do que fazer e ter que lidar com a parada. Porque bancar o desejo é foda. Não é fácil bancar o desejo, porque pode dar errado. E aí, se der errado, a gente pode se frustrar. Então, escolher bancar o desejo, eu acho que é o grande lance, porque e ser muito, sabe, muito crítico, assim, muito honesto e pensar, porra, eu tô enrolando essa parada porque é muito melhor pensar nela do que de fato fazer, sabe? E é meio que uma condição nossa, assim, é tipo, a gente tem prazer no sofrimento também. A gente, ai, não, mas aqui tá foda pra mim, é difícil, eu não queria fazer, mas aqui não sei o que, não sei o que. Tem um ganho nisso, saca? Tem uma coisa que você ganha nisso, sim. Em alguma medida é o que eu falei, é o que te mantém meio que desejante. É um joguinho que, tipo, te mantém assim, não, mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou. Aí, de repente, você até estuda um pouquinho, você faz uma coisa, você planeja uma parada, te dá um prazer, te dá uma sensação de que tá fazendo, e depois você para tudo, não faz mais, depois volta. Não, eu tenho que fazer, tal, 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 tal. É um jeito de se manter desejante. Porque também o outro lado é que também se você parar de desejar, você vai virar né, uma meleca depressiva, assim. Mas então fica aí, tipo, o incentivo de se ligar nesse joguinho do tá mais prazeroso fantasiar do que fazer e beleza, e aceitar essa parada e ou não fazer, e decidir ou não fazer, ou fazer a parada, sabe? Entender que você tá fazendo isso com você mesmo e que não é só necessariamente um sofrimento. É isso, você vai reclamar uma hora ou outra e tal, mas entender, você vai fazer mesmo isso, sabe? Tipo, você quer mesmo fazer essa parada? Porque o sonhar é de graça, né? Então é tipo, e é muito gostosinho ficar imaginando a grande coisa, o grande sucesso e tudo mais. Então não deixar essas coisas impedirem de fazer as coisas que vocês estão a fim de fazer. Eu acho que é a grande mensagem. Chegamos ao final, né, seu Hugo? Chegamos ao fim. É isso. A linha de chegada que não existe. E olha, eu lamento muito se eu te deixei com mais questões do que respostas, mas eu acho que não tem resposta para isso mesmo. Eu acho que eu vim para te fazer perguntas para si mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Até porque a gente não é coach, né? Pra ficar incentivando. Eu não sou coach. Eu não vou ficar incentivando ninguém a fazer nada, não. Eu quero que vocês se questionem e lidem com as suas próprias angústias. E é isso. Mais uma vez, se vocês estão curtindo os episódios do canal, dá like, compartilha, se inscreve. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Hugo, até. Tchau, tchau. Beijos pra vocês. Valeu. Tchau, Malquinho. Vou matar o café, melhor figura.